Olá, sejam bem-vindos ao Abrapcast episódio número 6, diretamente do estado do Rio de Janeiro. Nesse nosso roadshow percorrendo todo o Brasil, o primeiro estado foi o Ceará e agora estamos aqui no Rio de Janeiro para conversar um pouquinho com grandes profissionais do varejo local. Sou Carlos Eduardo Santos, presidente da Abrap, e nesse episódio vamos falar um pouquinho sobre prevenção de perdas, o nível de maturidade que a prevenção de perdas tem aqui no estado e ter a oportunidade, obviamente, de conhecer um pouquinho da experiência e boas práticas dos colegas nossos convidados. Quero agradecer também aos nossos apoiadores, que sem vocês nós não teríamos a Abrap, nós não teríamos os nossos eventos, não faríamos os nossos podcasts. Quero agradecer à NCSA, nosso escritório de advocacia, ao Instituto Prevenir Perdas, que é o nosso braço acadêmico da Abrap, a VIPTech, por desenvolver a nossa plataforma do nosso site, a LocalWeb, por estar gerenciando todos os nossos e-mails, e, nesse episódio específico, a Trebest, que é a comercializadora de alimentos, e também a RGS, como a maior empresa de gestão de estoque. Muito obrigado aos apoiadores e patrocinadores. Sem vocês, a Abrap não existiria. No episódio de hoje, teremos 3 grandes profissionais aqui com a gente, inclusive alguns alunos do nosso MBA de Prevenção de Perdas, que são o Adilson Batista, do Supermarketing, o Leonardo Borges, das Lojas Marisa, e o Robson de Andrade, da Amoedo. Tenho certeza que eles têm muita experiência e boas práticas para compartilhar a todos vocês. Então vamos iniciar o nosso programa primeiro com o Robson, que está aqui do meu lado, da Amoedo. Por favor, Robson, se apresente aqui e vamos começar então a nossa conversa contigo. Excelente. Antes de mais nada, agradecer o convite, feito aí nesse momento importante que a gente vem trabalhando muito forte a tendência de prevenção em perdas. Eu, depois de alguns anos aí na multinacional de home center e material de construção, eu ganhei a cadeira de prevenção de perdas há alguns anos. E, logicamente, estou me adaptando e tentando avançar nesse mercado tão abrangente. Percebo um mercado onde a gente consegue se aprofundar bastante, porque se nós não somos da área, tem a possibilidade de novos aprendizados. Então a gente não fica retido e preso numa possibilidade que já vem há alguns anos, e eu não trago essa... eu poderia usar até a palavra ranço, mas é indelicado, né? Então eu consigo entender e me aprofundar um pouco mais na área de prevenção, visto que não trago a minha formação nessa área, mesmo tendo aí passagem pelo serviço militar, mas não trago o dia a dia do comércio atuando pela prevenção em perdas ao longo da minha vida. Isso aí vai para 4 anos e eu já trago isso das outras empresas onde, queira ou não, você atuava ali. E para quem não conhece a Amoedo é uma empresa do varejo do segmento de materiais de construção. A Amoedo é uma rede de materiais de construção no Rio de Janeiro, Rio, Niterói, Baixada Fluminense e todo o Grande Rio. Com lojas ali, Barra da Tijuca, Zona Sul, e pelo desenho de mercado aí, a gente está indo por um excelente caminho. Muito bom. Obrigado pela tua presença aqui. Imagina. Bom, eu falei para vocês que em algum momento nós iríamos convidar alguém da área comercial. E está aqui o nosso convidado agora, o Adilson do Supermarket. Por favor, se apresente, fala rapidamente da tua carreira e como é que você está inserido hoje nesse mundo da prevenção de perdas, Adilson. Carlos, muito obrigado aí pelo convite, muito bom estar aqui com os colegas. E é interessante essa minha entrada aqui, a visão, porque hoje eu trabalho para o Supermarket, que é uma rede associativa. Então eu trabalho para o Barra Oeste, dentro dessa rede, e faço a gestão administrativa e comercial. E durante muitos anos na carreira, passando por hipermercados, por empresa de outros portes, por atacado, atacarejo e vários outros formatos, mas sempre em operações. E hoje eu consigo ver a administração, a gestão e a operação. E nunca foi tão importante essa visão da prevenção de riscos, principalmente da prevenção de perdas, atuando em todas as fases do processo do negócio. Eu hoje tenho essa oportunidade, faço esse laboratório, e olha, é impressionante o que a gente vai descobrindo e o quanto de valor a gente consegue agregar nessa descoberta.
a partir do momento que você vai aprofundando os processos com a visão de prevenção de perda e o que envolve de risco recuperado, né? Eu costumo brincar assim com a turma para dar uma levantada e quebrar um pouquinho o gelo, que o nosso problema, o problema da prevenção de perda, do que é recuperado com prevenção de perda e risco, é que nós somos péssimos marqueteiros, né? Porque se recupera muito, mas é complicado depois para mostrar o valor que foi recuperado, porque a ação só tem repercussão se gerar uma perda. Então, aquilo que você conseguiu evitar, que você conseguiu diagnosticar com antecedência e evitou a perda, se você não tiver um certo traquejo para comunicar isso, e aí vem a necessidade dessa adequação da linguagem mais acadêmica, mais técnica, mais científica, para a gente conseguir realmente mostrar a importância da prevenção de perda e prevenção de risco em toda a cadeia do negócio. Você sabe que eu costumo dizer bastante isso, né? Que nós somos muito ruins de marketing, né? Porque a gente não dá visibilidade daquilo que a gente gera de benefício para os negócios, né? Então, essa questão do marqueteiro, como você... É um ponto, talvez seja uma grande oportunidade de movimento. É um termo meio pejorativo, mas foi nesse sentido que eu falei da gente. Não, mesmo. É dar visibilidade para aquilo que você gera de benefício para a empresa. Exato. Então, obrigado também, Adilson. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Agora, Léo, trabalho numa empresa que, inclusive, já tive a experiência de trabalhar por longos anos, Lojas Marisa. Por favor, se apresente aqui também. Ô, Carlos, primeiramente eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui nesse bate-papo, né? Eu estou na Marisa há 10 anos, iniciei em 2014 como auditor de prevenção de perdas. Hoje eu estou na cadeira aí de supervisor de prevenção de perdas, então você sabe que a Marisa é uma empresa nacional. E o Rio de Janeiro eu costumo ouvir dos colegas de outros estados, né? O Rio de Janeiro é um país à parte quando a gente fala de prevenção de perdas. É bem desafiador. Hoje, além do Rio, a gente dá um suporte também para as lojas do Centro-Oeste. Tive uma breve experiência como fiscal de loja numa rede de supermercado aqui do Rio, né? Rede Gerezim. E assim como o colega aí, o Robson, também passei pelas Forças Armadas, né? Fui oficial temporário do Exército, fiquei por 8 anos lá. E hoje a gente está aí no varejo, né? Específico no varejo de moda. A gente conversava com os colegas agora há pouco ali fora. Quando a gente entra no varejo, a gente começa a se apaixonar e a gente não quer sair disso. E com prevenção, especificamente, não é diferente. A gente se apaixona por esse negócio. E eu já diria, viu, Adilson, é muito bom ouvir um colega do comercial com esse discurso que você colocou agora, hein? Mas é isso. Eu queria mais uma vez agradecer aí pela oportunidade de estar aqui nesse bate-papo. Ótimo, Léo. Bom ter você aqui, inclusive aluno do nosso MBA, Adilson, que vai entrar agora na próxima turma, né? Segunda turma. E o Robson, que prometeu entrar também na segunda turma. Tá gravado, hein, pessoal? É o boleto até o dia 26, hein, pra mim. E ele comentou que ele chega em São Paulo hoje já fazendo a matrícula. A matrícula chega junto. Chega junto. Não, e detalhe, eu acabei descobrindo na semana passada, quando teve a presença de um nosso presidente americano, né, que é um top influencer no varejo americano, da empresa que eu trabalho, que o MBA de prevenção de perdas aqui no Brasil não é o primeiro da América Latina, é o primeiro do mundo. Então, realmente, nós saímos à frente aqui. Mas, enfim, né? As fechadas virão. Mas eu vou falar daqui a pouco um pouco mais sobre o MBA. Bom, pessoal, eu queria colocar como primeiro tema aqui de discussão, a gente iniciou prevenção de perdas há muitos anos aqui no Brasil. Eu iniciei, por exemplo, no varejo e na prevenção de perdas uma empresa que não existe mais, que é Lojas Brasileiras, né? Vocês dois devem lembrar. Você e o Léo, que é o mais novo, acho que não sei, né? Eu acho que você não lembra, mas a antiga Lobras. Com certeza não. Acho que é Lobras, né? Não é do nosso tempo, né? É do nosso tempo. Não é. E isso foi lá em meados de 94, 95, e nessa época nós criamos um grupo de prevenção de perdas em São Paulo, Provar, que teve o apoio, né, incondicional da USP, a FIA, e tinha uma pessoa que liderou durante bastante tempo, que foi a Cecília Leotti, que trabalhou nas lojas americanas, ela é carioca, inclusive, e ela liderou essa iniciativa em São Paulo. Então foi o primeiro grupo de prevenção de perdas do Brasil, lá em 1994, 95, 96, nessa época que ele nasceu, e sempre a discussão ficou
para São Paulo, né? Sempre os grupos que surgiram, a Abras também, em algum momento, também criou um grupo de prevenção de perdas lá, e os outros estados, né? E as reuniões eram realizadas de forma presencial. Hoje a gente consegue virtualmente realizar as nossas reuniões, enfim, as nossas palestras, mas a discussão era muito focalizada em São Paulo. E aqui, no Rio de Janeiro, foi o primeiro grupo fora de São Paulo de prevenção de perdas, o primeiro comitê de prevenção de perdas fora de São Paulo, né? E através de uma parceria, né, com a Sérgio, com o Fábio, que a gente inclusive vai convidar para algum episódio futuro aqui, para a gente poder conversar também aqui na BRAP, ok? Na BRAPcast. Então, eu queria colocar o tema, qual é o nível de maturidade hoje? Porque quando eu comecei em prevenção, o foco era muito segurança, o foco era muito risco, né, a questão do furto nas lojas. E como o varejo alimentar, por exemplo, a gente sabe que 60% do varejo alimentar da perda são quebras operacionais, são produtos sem condição de venda, né? Então, são questões relacionadas a processos. E ao longo do tempo foi evoluindo a prevenção de perdas, se tornando mais estratégica, né? Várias empresas começaram a se estruturar, né? Ter uma área de gerência, uma área de diretoria, se reportando ao presidente ou não importa, mas houve uma evolução. Qual é o estágio atual da prevenção de perdas no Rio de Janeiro, né? Quem que pode iniciar aqui? Olha, essa é uma pergunta assim de $1 milhão, né? Porque ela envolve um diagnóstico do momento em que cada empresa já alcançou. E eu costumo apresentar em alguns momentos que vou passar treinamento, o momento de evolução de dados dentro da empresa, porque a gente busca um objetivo de ter uma cultura data-driven lá, que todas as decisões sejam tomadas com base em dados. E muitas vezes, Carlos, eu percebo, não sei se os colegas percebem, que em alguns departamentos ou até em algumas empresas não se sabe em que momento está. Porque quando você faz uma cronologia, você tem lá um momento que vem de um dado desestruturado, anarquizado, para criar os processos que hoje precisam ser valorizados dentro da prevenção, mas nem sempre a empresa tem essa consciência do momento exato em que ela está participando. Como está a maturidade desses dados dentro da empresa. E pior, às vezes dentro da empresa, não sei se os colegas concordam, mas tem departamentos com maturidades totalmente diferentes um do outro dentro da mesma empresa. Um departamento que já alcançou a maturidade na gestão de dados, numa cultura de decisão em dados, e um outro que está totalmente anarquizado e que não consegue sequer os indicadores mais simples, né? Eu percebo hoje a prevenção de perda, para não alongar tanto, focada muito no processo, porque somente o processo vai trazer uma melhoria na qualidade total e diminuir perda. Porque não tem como você intervir hoje no concorrente, não dá para mexer no preço do concorrente, não dá para você buscar uma negociação miraculosa, porque não existe, o custo, a pauta é a mesma para todo mundo. Então o recurso que nós temos é focar em processo e reduzir as possibilidades de perda e risco em cada tracinho, cada passo que a gente vai dando dentro da empresa, dentro do processo, com as equipes que a gente que está sob a nossa gestão. Esse é o momento que eu vejo hoje da prevenção. Ô Robson, você entende que o tema prevenção está lá em cima, sendo discutida no alto nível, na alta administração da empresa? Carlos, eu Aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, hoje eu percebo uma preocupação muito grande no meu segmento, né? Eu preciso realmente evoluir e tratar com qualidade os acontecimentos na loja onde eu atuo, nas lojas onde nós atuamos. Eu percebo, né, na contramão do que nós estamos fazendo, por exemplo, há 2 anos atrás eu precisei trocar um prestador de serviço por orgânico, né? E hoje a gente vem, você falou que as informações, às vezes nós temos informações que valem milhares de dólares. Então, num determinado momento, nós conseguimos trazer uma economia de R$2.400.000 no ano para o nosso resultado, em função da mudança do prestador de serviço para o colaborador CLT. Então, hoje eu percebo,
Por exemplo, quando eu vejo pares de prevenção, por exemplo, tem um supermercado que tomou a decisão de tirar o prevenção dele do corpo a corpo. Ele distribuiu televisões pela loja, distribuiu câmeras pela loja, e o colaborador dele, assim como a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, está usando a câmera no peito. Então eu começo a perceber por quê? Porque está se distanciando. E quando a gente fala em tropicalização, quando a gente fala no povo latino, nós somos latinos, nós somos sangue quente. Então não adianta trazer uma cultura da Europa para cá se meu cliente quer proximidade. Daqui a pouquinho a gente vai falar em regra de ouro. Minha regra de ouro é meu colaborador usar a regra dos 3 metros. Quem estiver a 3 metros dele, ele tem que dar bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá, tudo bem? Está precisando de ajuda? Já é uma abordagem. Se a minha equipe trabalha voltada para abordagem e é comissionada, a minha equipe também vai trabalhar nessa acolhida. Eu preciso acolher o cliente que está comprando e eu preciso acolher o ladrão. Ele precisa sentir que está sendo observado, não através de uma câmera. Então, algumas decisões me preocupam, Carlos, no mercado hoje, principalmente no mercado de Rio de Janeiro. Algumas empresas estão quarteirizando, guardar o patrimônio dela, quando ela deveria cuidar. Né? Cuidar do patrimônio? Talvez, mas cuidar dos clientes que estão ali dentro. A gente está ali para zelar pela segurança dos clientes que estão ali dentro também. Então eu percebo, né, alguns meses atrás, nós tivemos uma situação extremamente triste numa loja de um supermercado da Tijuca, onde o líder na segurança no P1 foi assassinado, tomou uma facada no peito, tomou 1 ou 2 facadas no peito. E nós estamos vendo hoje o mercado, principalmente o supermercado, estão recuando, né? Colocando a câmera no peito do colaborador. Gente, vamos trabalhar a abordagem, nós somos latinos. Então, mesmo não tendo, né, o mergulho necessário na área de prevenção, o que eu trago da área comercial, o que a gente vê hoje de inteligência artificial, a gente pode até utilizar, mas vamos trabalhar o corpo a corpo. Nós somos latinos, nós somos sangue quente, a gente necessita do corpo a corpo. Você fica na fila com algumas pessoas, você sabe da vida do cara em 10 minutos, você vai abrir mão de uma abordagem na tua loja, então é isso que a gente precisa. Meu ponto de vista sobre o mercado do Rio de Janeiro é exatamente esse. Eu estou vendo a área de prevenção, uma regressão, né, voltada para o espírito do carioca. O carioca quer proximidade. E algumas empresas estão se retraindo. É isso que eu percebo. Trouxe um tema polêmico. Eu acho que a gente vai voltar Vamos voltar nesse tema. Vamos voltar nesse tema aqui. Eu vou deixar o Léo também dar a opinião dele sobre a questão da maturidade, mas acho que vale a pena a gente discutir aqui alguns pontos que o Robson colocou, né? Eu queria aproveitar, Carlos, e até pegar um gancho em cima dessa fala do Robson, né? Eu acho que não só em supermercado, Robson, mas em todo o ramo varejista, a gente passa por esse processo no momento que é muito perigoso, né? A gente deixar de ter esse calor humano, como você disse, a proximidade, né? O atendimento preventivo, como a gente chama hoje lá na empresa. Então, assim, tanto para aquele que está mal intencionado dentro da loja, quanto para aquele que de fato vem comprar, ter essa aproximação, né? A gente buscar uma ajuda. E se de fato for alguém que está mal intencionado ali, a gente vai inibir aquela ação com essa proximidade, né? Agora, Carlos, falando um pouquinho sobre esse nível de maturidade hoje da prevenção aqui no Rio, pela experiência que eu tive na vida anterior, eu trouxe para mim o seguinte: não se gerencia o que não se mede. E a gente vê ainda algumas redes de médio, pequeno porte aqui no Rio de Janeiro, e eu acho aí, Adilson, que você colocou muito bem o ponto do processo, né? Mas para que se tenha o processo, a gente precisa também do número. O que a gente está buscando, né? Qual é o resultado que a gente deve buscar? Quais são as metas que a gente vai ter ali todo dia? Assim como acontece na venda também, a nossa área, a prevenção de perdas, precisa ter esse norte. Então, eu vim de uma experiência passada onde eu não sabia qual era o resultado de inventário que a minha equipe tinha que ter, né? E o Rio de Janeiro, como você colocou no início da pergunta, Carlos, ainda tem essa questão da prevenção voltada para o patrimonial, né?
até pela particularidade do Rio de Janeiro ser um país diferente, né? A gente ainda olha muito para esse lado. Enfim, a própria segurança pública também tem muita dificuldade em agir. Essa sensação de impunidade, aí voltando novamente no que o Robson colocou, acaba trazendo para a gente esse afastamento na busca pela maturidade que a gente realmente precisa na nossa operação. Seja isso no supermercado, seja no varejo de moda, no ramo de construção ou outro qualquer. Legal. Bom, nós temos um roteiro aqui, mas eu acho que vale a pena a gente discutir esse tema que o Robson trouxe aqui, né? Porque, com certeza, após o episódio que nós tivemos lá em Porto Alegre, né, com uma grande empresa varejista, isso acabou, de alguma forma, gerando efeitos... Ali foi um divisor de água. Foi um divisor de águas, né? Porque todo mundo, eu, por exemplo, eu liderei a área de prevenção de perdas em outras empresas, e eu também sempre fui favorável a você, por exemplo, abordar qualquer atitude suspeita na lógica. Abordagem, obviamente, não significa você ser truculento, né? Um atendimento também a gente classificava como uma abordagem, né? Então, agora, a grande dificuldade, de fato, que as empresas têm, como o próprio Robson trouxe, né? Quando você tem uma mão de obra terceira na empresa, né? Você tem um terceiro e que existem restrições, inclusive legais, de você fazer um treinamento com um terceiro, né? Pode gerar um vínculo empregatício. Então, eu não quero nem entrar no mérito aqui se é próprio ou terceirizado, ok? Mas o fato é, você manter uma pessoa treinada 100% do tempo é um desafio, né? É um desafio. Eu acho que é um equilíbrio, né? Um pouco da tecnologia com bons processos e pessoas engajadas e treinadas, né? Inclusive, eu até coloquei aqui para a gente poder falar um pouco sobre engajamento, né, gestão de mudança, né? Por que as pessoas... como é que a gente faz para romper objeções, né? Porque você treina um funcionário para abordar, mas existem objeções, né? E essas objeções muitas vezes podem gerar uma abordagem ineficiente, né? Então, eu acho que essa questão que o Robson colocou é um ponto extremamente importante. As empresas, de fato, estão tendo que... esse tema entrou na pauta de discussão estratégica. Está todo mundo hoje sujeito a ter problemas que levam para questões reputacionais, de imagem, né? A questão, né, os valores, né, todos os cuidados que as empresas devem ter com relação à diversidade, racismo, inclusão, isso potencializa ainda mais as situações, né, no caso concreto. Agora, nós que trabalhamos com prevenção, acho que é uma unanimidade. Eu acho que todo mundo tem um pouco a visão do Robson no que se refere a você ter bons processos e realizar bons treinamentos. Mas o fato tem um turnover no varejo, tem a questão do engajamento ou não das pessoas com relação aos processos, né? Eu acho que esses são os nossos principais desafios. A tecnologia, ela não tem que substituir. A tecnologia tem que gerar maior produtividade, garantir maior eficiência, né? Ser um pilar para conectar processos e pessoas, né? Quando você substitui a câmera por uma abordagem, obviamente que o resultado talvez não seja o ideal. Mas quando você consegue unir, né, a tecnologia com bons processos e com pessoas engajadas, eu acho que a gente consegue maximizar o que a gente quer, né? Carlos, pegando o teu gancho aí, que você começa a perceber que, assim, algumas empresas, né, alguns gigantes, alguns monstros multinacionais estão retirando a operação do Brasil, né? Estão se retirando e sedimentando e se fortalecendo na Europa, na Oceania. E você começa, da onde está vindo isso? Por que esse cara marado não está tendo sucesso aqui? Uma empresa voltada para treinamento, voltada para trabalhar o profissional, plano de desenvolvimento individual, entrevistas de desenvolvimento profissional. Como é que eles não conseguem ter sucesso aqui? Vai disso, vai de sangue frio. O latino, ele quer abordagem, ele quer proximidade. Como é que você afasta o colaborador do cliente e promove uma abordagem no estacionamento da loja, né? Leonardo, ontem eu soube de uma situação de uma empresa de moda que ela autoriza, ela deixa as pessoas furtarem. E eles estão instalados no Brasil. Aqui no shopping da Barra da Tijuca tem uma loja dessa. E as pessoas, o colaborador que sabe, eu conheci
o marido de uma gestora dessa loja. E ele falou, olha, ela não tem autorização para roubar. A pessoa pega o produto com a label ou sem a label. Normalmente eles levam com a label e a empresa de moda, ela passa a responsa, ela quarteiriza, olha o tamanho disso, ela quarteiriza para a segurança do shopping fazer a abordagem, aí vai abrir o precedente da facada da Tijuca e da abordagem lá de Porto Alegre. Aí você não sabe, aí a extensão da tua loja passa a ser a mão que está pegando a pessoa lá do lado de fora, o meliante do lado de fora. Quando a tua abordagem, por exemplo, eu tenho uma outra, além da regra dos 3 metros lá, do bom dia, boa tarde, boa noite, porque você já quebra o gelo. O cara já sabe, recebeu um bom dia, boa tarde, boa noite, porra, tô me observando. Desculpa aí pelo porra. Então, mas é que eu fico irritado, eu fico chateado. E nós somos latinos. E se eu chego com o camarada tá com 3, 4, um disjuntor no bolso, tá tampado de roubo no bolso. Eu faço uma abordagem com a cestinha vermelha, né? O meu encarregado de prevenção, o meu fiscal vai lá na frente, opa, já recebe o informe pelo rádio. Ele já pega uma cestinha vermelha e dá, ô irmão, aqui ó, você vai precisar da cestinha aqui. Aí o cara, caramba, os caras já estão sabendo que eu tô com os produtos aqui que não me pertencem no bolso. Mas isso dentro da loja. A regra é esperar para sair, para a gente consumar o furto. Pô, eu não quero consumar o furto. Eu não quero perder 4, 5 horas na delegacia que o cara vai fazer um calhamaço de papel e de repente eu vou gerar até prova contra a empresa. Então eu quero abordar dentro. Como é que eu abordo dentro? Ah, você tá com furto no bolso? Não, de maneira nenhuma. Bom dia, boa tarde, boa noite. E a cestinha? Tinha que trazer a cestinha, né? E dá a cestinha, Leonardo, a cestinha. Aí, aqui, a Dilson, a cestinha. Então é exatamente essa abordagem. Eu acredito, por eu vir da sua área, que é a área comercial, eu acredito que a gente consiga vender muito mais desse jeito para a equipe. Porque você começa mexendo com o intelecto da pessoa. Pô, trabalha como fiscal de loja. Pô, mas você tem que abordar, você tem que pegar o cara pelo pescoço. Ah, peguei o lado. Não, você começa a trabalhar no intelecto das pessoas. É isso que a gente precisa avançar. Né? Todo mundo fala, inteligência artificial, esquece. Vamos na inteligência do ser humano, vamos abordar o cara. Quando ele percebe que foi abordado, bicho, a casa caiu. Ou eu arrumo um cantinho para jogar meu furto tudo fora, ou eu boto tudo dentro da cesta, vou pro caixa e falo lá, esqueci o cartão. Eu penso o seguinte, né? Como eu sou graduado em TI, eu sou suspeito para falar. Né? Mas eu acho espetacular estar em casa com a minha esposa. Olha, vamos ver um hotel fazenda pra gente passar o final de semana, levar nosso filho. Ah, vamos sim. Aí quando eu pego o celular, que eu abro o Instagram, tá lá o anúncio de hotel fazenda, né? Mas por outro lado, quando eu preciso falar, e aí eu volto de novo a pegar o gancho do que você acabou de dizer. Às vezes eu quero falar com alguém no telefone, eu quero falar pessoalmente e fica lá o bendito do robozinho lá que não consegue resolver o meu problema, né? Então... É uma proximidade distante. Exatamente. Eu concordo muito com o Robson quando ele diz que o sangue latino da gente traz isso. A gente precisa dessa proximidade. Há uma conversa um tempo atrás, um amigo meu vinha dizendo que, olha, mas a tua empresa atualmente está perdendo muita venda para o e-commerce, para os sites aí do exterior. Sim, mas eu particularmente, eu vejo que muitas das nossas clientes... elas gostam de ir até a loja. Não só para provar roupa, mas também para conversar com o nosso colaborador, conversar com o time de loja, conversar com outros clientes. Do momento da compra. Exatamente, Adilson. Isso é de suma importância. Eu acho que na nossa cultura cabe sim a tecnologia, cabe a inteligência artificial, mas esse calor humano ele não vai morrer nem tão cedo. Agora, eu queria, Carlos, jogar essa banana quente que o Robson trouxe, devolver para ele. Eu queria ouvi-lo, porque eu fico raciocinando aqui, Robson, assim, as empresas hoje têm um cuidado medonho de encontrar e investir em ferramentas que impeçam uma abordagem errada, um excesso. Porque, se for colocar na ponta do lápis, o que se perde financeiramente, o passivo hoje que se tem por uma abordagem errada, por mais simples que seja, e se for colocar na ponta do lápis o próprio furto, que hoje a gente sabe historicamente que o furto do piso, do salão de venda,
talvez seja o que menos impacta dentro da cadeia, porque o furto e a possibilidade de risco na entrada da mercadoria, no armazenamento e em outras fases do negócio é enorme. Então eu queria devolver para você isso aí. Eu vejo assim que essa câmera no uniforme do colaborador não seria uma forma da empresa estar se protegendo para que no momento de uma abordagem ou uma situação que ela precise provar que não houve um excesso, ela tem ali aquela câmera? Não seria isso? Seria. Ela pode muito bem se resguardar com essa imagem no peito do colaborador, assim como a Polícia Militar está fazendo. E nós percebemos que, assim como aconteceu na semana passada no Rio, o cara na lei seca subtraiu R$300, o policial militar subtraiu R$300 e achou que a câmera não estava funcionando. Então, hoje, a nossa realidade, dentro de uma área de recebimento, concordo plenamente com você. Nossos inventários, nossos rotativos, a área de recebimento tornou-se uma área mais vulnerável do que o próprio furto consumado na loja. Né? Então, o cuidado maior na área de recebimento. Aí o que a gente consegue? Aí nós vamos atrás de um colaborador que trabalhou como fiscal de docas. Nós vamos atrás de um colaborador que veio da área militar e na entrevista o cara se sim ou não, o procedimento será cumprido. Então, se você atua numa área de docas onde é 100% procedimento, né? E assim como nós gostamos de proximidade, o latino também não gosta de procedimento, infelizmente. Então a gente treina, fazemos entrevista de desenvolvimento com o camarada, mostramos para ele os erros. Se você tem a filmagem, você mostra para ele onde ele errou. Aí o acompanhamento da equipe, né? Eu já ouvi casos, eu passei por uma multinacional francesa, eu fiquei por lá, dentro de material de construção, eu fiquei por lá por 14 anos. E eu percebi em algumas situações que eu ia para um balanço humano, o Adilson, e você vai cair da cadeira aí. Chegava no balanço humano, o cara vinha com um plano de recuperação de colaborador, que era o terceiro plano de recuperação. Pô, desculpa, a morte é mais suave. Como é que um gestor traz um plano de recuperação de um colaborador que é o terceiro? Eu já vi situações onde um diretor meu, né, um diretor, um DL, um diretor de loja, que ele chamou o primeiro que fez o plano de recuperação, não recuperou, chamou o segundo que não recuperou, chamou o terceiro que não recuperou e chamou o cabrunco que estava em plano de recuperação de novo. Mandou os 4 embora. É assim que resolve, desculpa, não é ser radical, mas você tem que ser sensato. Como é que eu faço um plano de recuperação? Tudo bem que o primeiro ele deveria poupar, mas ele resolveu passar a navalha para ninguém ficar com raiva dele. É essa, Carlos. O primeiro que fez o plano de recuperação do camarada lá, beleza. Mas o segundo e o terceiro vai fazer plano de recuperação lá em Emeraldino Bandeira, lá em Bangu, lá no Complexo de Jericinó. Não dá. Aí você tem que ter o seu crivo, sua régua de exigência, porque assim, vindo da área comercial, como eu venho, de construir equipamento, desenvolver produto, procurar área para inaugurar loja, estudar o perfil do cliente, vindo da sua área, no início eu falei, estou encontrando uma oportunidade interessante dentro da área de prevenção. Por quê? Porque eu não estou trazendo o que os outros tinham. Porque se você não sabe onde é que quer chegar, qualquer lugar te serve. E eu preciso fazer diferente. O olhar tem que ser diferente. Você que chega do comercial, numa área de prevenção, numa loja, quando você começa a olhar as estratégias, você começa a pegar a tua ponta de gôndola que está vulnerável, você coloca de cara para uma câmera, se ela não tem uma câmera tomando conta. Então você começa a ajustar as engrenagens. Exatamente, você começa a ajustar a operação. Vamos fazer uma campanha Black Friday. O cara quer colocar a faixa dele lá, do início até o final da loja, quer deixar a loja toda colorida, botar um monte de balão, mas é a preocupação, com aquelas câmeras estratégicas nas pontas de gôndola, onde tem um cross-merchandising de valores agregados altos. Onde é que existe essa preocupação? Aonde que o comercial é para de missão seu? Por isso que eu falo para os gerentes de loja da Moeda, eu falo para eles, campeão, a prevenção está aqui a serviço do comércio, a gente ajuda, a gente auxilia. Quem mais aborda o da Moeda? A minha prevenção. O meu P1, o meu segundo, o meu corredor de loja, são os que mais abordam.
Então, é isso. Queria trazer aqui o seguinte, só para a gente poder encerrar esse tema aqui e partir para um outro, mas foi uma discussão boa, porque a gente sempre nos podcasts, esse tema da segurança humanizada, como a gente chama hoje, vem para a mesa, né? E a sua pergunta, eu entendi bem porque você colocou para ele esse tema, porque hoje a grande dificuldade das empresas é exatamente gerenciar isso, né? Porque você tem de um lado, né, aquilo que deveria ser feito, né? A gente deveria, de fato, não aceitar situações que acontecem nas nossas lojas, não ser passivo. Como é que a gente tem um furto na loja? Temos que fazer a queixa-crime. Tem uma atitude suspeita, temos que ter algum tipo de ação sobre a atitude suspeita de uma forma preventiva para evitar o furto. Então, essa, muitas vezes, passividade que alguma decisão que alguma empresa toma, talvez é por causa do histórico dela. Talvez é porque ela não está conseguindo, de fato, implementar um processo mais rigoroso, tá certo? E o prejuízo acaba sendo maior, né? Que é a questão da reputação da imagem. Então, e aí, mais uma vez aqui eu faço um lembrete que nós, da ABRAP, quando nós, após o divisor de águas, né? O que nós fizemos? Criamos um comitê dentro da empresa e criamos um novo protocolo de segurança do varejo, de segurança humanizada, que determina, né, ou que recomenda aquilo que tem que ser feito, né? Tem a regra dos 3 metros lá dentro, tem a questão da abordagem preventiva de outro nome, que a gente tirou a abordagem para colocar atendimento, tá certo? Tem lá a questão, né, do seu envolvimento com os órgãos externos, né, reguladores, né, com a polícia, né, maior entrosamento, enfim, tem lá todo um processo de prevenção e gerenciamento de crise sobre esse tema. Então faço mais uma vez aqui a lembrança disso para quem está assistindo a gente, para acessar o site da ABRAP e ter acesso a esse conteúdo lá. E a gente vai voltar a falar desse tema sempre, né? Sempre o tema segurança vai fazer parte do nosso negócio. Algumas empresas, talvez o furto, como você disse, ele tem uma participação menor. No caso, mas aí quando você olha para a moda, né? O furto não é a participação menor, né? O furto, de fato, é um grande problema para o setor, né? Pela atratividade do produto. Mas muito bom. Vamos partir para o próximo tema aqui. Temos um convidado da área comercial na mesa. Eu não sabia que você também foi da área comercial. Por adaptando na cadeira da prevenção. Então é o seguinte, a gente, em episódios anteriores, nós falamos que nós iríamos, em algum momento, trazer o comercial para a mesa, né? Então, o seguinte, a gente costuma dizer, Adilson, que nós que trabalhamos com prevenção de perdas, nós somos os menos responsáveis pelo resultado de perda. Nós não compramos, nós não vendemos, nós não produzimos, nós não estocamos, nós não transportamos. O que nós fazemos é ter um papel de controle, monitoramento, de melhoria de processo, de melhoria contínua, né, de estar sempre com eficiência e produtividade como nossos pilares, né, para buscar melhores resultados da empresa, né? Só que cada área responsável da empresa, por algum tema específico, se ela faz bem o teu trabalho, você minimiza as causas de perda. Então, a área de compras, né? Comprar melhor, comprar uma quantidade certa, né? Eu sei que tem todos os desafios de apetites comerciais, né, as apostas que vocês fazem e tal, mas a área de operações, de fato, quando ela faz bem o trabalho dela, minimiza as causas de perdas. A área comercial é a mesma coisa, a área de logística é a mesma coisa, né? Hoje, como é que você vê essa realidade hoje no supermarket? Eu sei que você tem um entrosamento muito grande com um colega que toca prevenção de perdas lá. Como é que está esse bate-bola? E, obviamente, que os colegas aqui também vão poder falar um pouquinho, talvez até te contestar. Dependendo do que você vai falar, né? Mas como é que é essa realidade hoje do teu lado do comercial? Que preocupação que hoje você enxerga, né, como comercial com relação ao tema prevenção de perdas? Legal, é uma pergunta que leva a uma reflexão grande. E porque o que seria uma área de atrito, uma área de fricção, a gente pode conseguir sim transformar numa área de parceria. Eu diria de forma prática para você, Carlos, assim, algumas experiências de indicadores
de prevenção de perdas e que são usados em avaliação de outras áreas, inclusive de compras ou de logística, de armazenamento. Eu vou pegar uma situação bastante simples. É uma decisão que tomamos na empresa em que toda solicitação de ajuste, seja ela qual for a solicitação de ajuste de estoque, tem que passar pela aprovação e o crivo da prevenção de perdas. Porque através de uma solicitação de um ajuste, a gente consegue identificar se houve um problema na compra, se o produto foi comprado fora da demanda ou fora do ponto de demanda. A gente consegue identificar se houve um problema na logística, se esse produto foi comprado certo, mas foi armazenado, estocado de forma errada. Nós conseguimos identificar se houve uma falha no financeiro ou na contabilidade, se o produto entrou num código trocado ou veio trocado na nota. Então você vê a importância de uma decisão simples, em que a partir do momento em que uma ação que era generalizada, cada um solicitava lá os seus ajustes, aí a turma do TI faz o ajuste, faz a adequação do produto e a causa do produto não foi aprofundada. Então, esse ato simples por si, que não é nada complicado, não precisa contratar ninguém da NASA para chegar a uma decisão dessa, mas o fato de passar pelo gestor de prevenção de perda mudou um cenário de ajustes dentro da empresa. Porque se alguém solicita lá, olha, eu preciso ajustar um pallet de leite que não está faltando na minha loja. O que era feito de forma rotineira, não passava pela prevenção, hoje é uma atribuição da prevenção. A prevenção pega aquela solicitação e enquanto não der o ok, aí não é feito o ajuste porque precisa aprofundar a causa. E essa causa chega a ponto da gente ter que usar, muitas das vezes, uma gestão de consequência por erro de manipulação do produto, por erro que entra em todas as áreas. E daí eu comentei lá no início, hoje eu me sinto muito à vontade porque realmente é uma visão muito horizontal da prevenção passando por todas essas áreas. Sim. E o indicador de prevenção de perda, indicador de avaria, conseguimos mudar o nosso ERP, por exemplo, para que tenha dentro do próprio ERP os lançamentos em avaria já pela sua espécie, pelo que gerou. Sim. Para que possamos nos reunir ao final de cada mês com cada gestor de unidade, com os compradores e passar aqueles pontos ali. Olha, tivemos uma quebra no segmento X e aí o comprador acompanha aquela evolução. Um outro ponto que você citou de prevenção de perda, que eu acho que é um exemplo bastante positivo, a nossa prevenção de perda atua direto na nossa central de distribuição. Autonomia total na central de distribuição. Então, a entrada de um produto na central de distribuição por efeito de troca, num dos pontos de venda, só pode acontecer com o ok do comprador e com a prevenção de perda. Porque a partir daquele momento que entrou, a prevenção monitora a data e o comprador tem 60 dias para retirar aquele produto de lá em negociação com o fornecedor. Aí alguém vai me perguntar, e se nesses 60 dias não houve a negociação? Essa quebra vai entrar na conta, a prevenção vai reconhecer a quebra e vai entrar na avaliação de resultado do comprador. Né? Agora, mas eu queria apimentar um pouco mais a minha pergunta para você, porque eu comentei que a gente entende que a prevenção é uma responsabilidade de todo mundo da empresa, né? A área do comercial, por exemplo, tem grande responsabilidade porque pode errar numa aposta e você contribuir para o aumento da quebra operacional do produto, por exemplo, no caso de um supermercado, né? Uhum. Agora, como que deve ser, então, esse alinhamento entre a área? Porque o que a gente escuta muitas vezes de muitos profissionais de outras empresas é que o comercial muitas vezes não quer tratar de temas como esse com o time de prevenção. Não há espaço de discussão entre prevenção e o comercial, né? O que você tem, que exemplo que você pode dar e qual a tua visão sobre empresas que entendem que a prevenção não se fala com o comercial, como é a realidade de algumas empresas? Nós conversamos ainda há pouco aqui nos bastidores e a gente trocou muita ideia e alguns temas foi até surpresa para mim, porque prevenção, nós temos um gestor de prevenção
geral, que se reporta direto à diretoria. E o braço direito dele, digamos assim, a pessoa que cuida desses ajustes, que cuida da relação do comercial, a sala dele é ao lado do comercial, ele passa mais tempo com os compradores do que com o próprio gerente dele de prevenção. Então esse relacionamento, eu percebo ele já tão estreito, ele já está tão na identificação de um volume, ele tem abertura para ir ao comprador e finalizar. Pô, tem um volume de leite que caiu no CD, é isso aí mesmo? Não, isso aí é estratégico, é porque teve uma alteração de preço. Então existe esse relacionamento, existe esse diálogo, e eu fiquei surpreso até com a situação que não é uma realidade, porque para a gente é muito comum. Sim. É muito comum. Então a prevenção de perda, ele entra na sala da controladoria para apurar lá uma nota, uma situação, uma divergência de nota, ele tem essa abertura e de uma forma extremamente natural, não gera uma fricção, não é um corpo estranho, a operação da empresa. O prevenção de perda, ele está ali, faz parte. Se vocês puderem passar um momento conosco lá, você que está no Rio agora, se puder, vai ser um prazer. Você vai ver isso, prevenção atuando no comercial, tem prevenção de perda atuando diretamente. No CD, tem prevenção de perda atuando lá na recepção, fazendo parte do processo. De novo, não é um corpo estranho, não é um corpo estranho à operação. E o gestor de prevenção de perda, ele normalmente tem essa autonomia e se reporta ao alto escalão lá, porque justamente para ele não ficar refém nem de operações, nem do comercial, nem do financeiro, nem do contábil. Se ele percebe uma possibilidade de evitar um risco, que existe um risco eminente, seja por um erro do comercial ou por operações, ele já passa direto com a diretoria da empresa. Então, acho que isso é um ganho em escala absurdo. E que, como todos sabem, que dentro da avaliação tem indicador de prevenção de perda, indicador de avaria, indicadores de ajuste de inventário, que nós calculamos juntos. Nós pegamos o que foi avaria, o que foi operacional, mas também pegamos o que foi desconhecido, o que perdeu no inventário, e isso tem um nome, isso passa a ter um nome, tem um responsável cada vez dessa apuração. Eu acho que a gente ganha muito nesse sentido. Muito bom. Querem fazer alguma observação aqui? Senão vamos partir já para as regras de ouro. Não, acho que é muito bom ouvir o comercial falando dessa forma. Eu confesso que eu fiquei meio decepcionado. O Robson não reagiu. Não, para mim tá muito confortável. O que nós havíamos conversado antes é realmente a área comercial contribuindo de uma forma positiva, né? E levando, por exemplo, a gente tem uma operação que se perde um tempo gigante na loja, você colando label em produtos, né? E você transferir isso para a indústria, isso é fabuloso. Hoje tem algumas fábricas que estão nos procurando, né? Fábricas de fechadura, fábrica de cadeado, fábrica de metais, que estão nos procurando para já vir com essa label, com essa etiqueta, vindo de fábrica e você ativa na loja. Né? Por questões de segurança a gente não pode falar quais são as indústrias, mas é um ganho do comércio, né? É a indústria vislumbrando e tem uma visão de perenidade e parceria com o mercado. A gente tem aqui, então, sempre no final a gente faz o fechamento do nosso bate-papo com uma regra de ouro, né? Eu queria deixar a minha sobre exatamente o tema que a gente conversou agora há pouco. Então, eu trabalhei no Walmart e uma das boas práticas que o Walmart tem no mundo é ter uma área chamada Total Loss Comercial. Então, dentro da área de prevenção de perdas, você tem ali, né, uma ou um grupo de pessoas que são responsáveis em, por exemplo, analisar o impacto das perdas na margem de cada produto, de cada departamento, de cada setor. Ok? Tem uma missão de ter uma agenda constante e permanente de discussão com o comercial. Ok? Além disso, essa área participa de discussões com os fornecedores com relação aos contratos, né, de sell-in, de sell-out, de bonificações, enfim, ok? Essa área de Total Loss Comercial,
é responsável, inclusive, em gerenciar os contratos de negociação para ver aquilo que vem de bonificação. A empresa pode também te ajudar a recompor os furtos que você, em razão da exposição agressiva combinada com ela, né? Então, ela participa da negociação e essa bonificação, de alguma forma, você também tem refletido no P&L do resultado de perda gerencial, não da loja, da unidade, mas da empresa. Você tem lá no P&L, lá na conta de resultados, você tem lá o impacto, né, das linhas de perda, das linhas de quebras, das linhas de projeção de perda por inventário, que você não faz inventário todos os meses, mas também tem as linhas de abatimento da perda, né? Bonificação por perda, bonificação por quebra, ok? Essa área é responsável em gerenciar isso, tá? E para fechar, que ainda não é pacificado, a área comercial também, na sua remuneração variável, entra lá no indicador de perda também. Então, o comprador, ele, da sua lista de indicadores de performance, também lá tem um indicador de perda. Então, essa é a minha regra de ouro aqui para fechar, né, com relação ao tema que você trouxe. Mas eu vou deixar agora, né, o nosso amigo Robson fazer o fechamento com a regra de ouro dele. Então, eu falei algumas vezes sobre a regra dos 3 metros, né, que é a abordagem, o bom dia, boa tarde, boa noite, pela equipe de prevenção no chão de loja, porque nossas lojas, o fluxo não é um fluxo pequeno, mas você termina inibindo, e bom dia, boa tarde ou boa noite é uma abordagem já bem incisiva e a pessoa começa a perceber que está sendo observado. Mas eu queria trazer também uma boa prática, que são os 3 A's, né? Uma sopa de letrinha, que é uma análise antes da abertura. Eu costumo dizer que você, para pegar um problema, ele tem que estar muito fresquinho, né? Quando você não pega, que você vai ver no inventário ou no rotativo, você já vê lá o cadáver putrefando e não tem o que resolver, não tem como ressuscitar o cara. Então, os 3 A's é nada mais, nada menos, é muito básico e muito simples. Mas, assim, o desafio é você fazer uma autocrítica sem se autocorromper. Será que a minha empresa faz isso? Né? Então, o 3A é você, antes da loja abrir, você entrar no sistema e verificar as notas fiscais que entraram no dia anterior. Se aquele produto foi para o linear ou se ele ainda está na linha de abastecimento. Se ele ainda está segregado no depósito, aguardando uma label. Mas, naquele momento, você termina inibindo uma fraude, um produto que entrou errado, uma nota fiscal que entrou a nota e o produto não entrou. Então vai abrir a loja 8 horas da manhã, até as 7h30, até as 15 para as 8, verificar todas as notas que entraram no dia anterior. É muita coisa, Robson, não dá para fazer, faz por amostragem, mas você termina inibindo uma ação de fraude ou uma ação realmente de furto com a equipe de prevenção antes da loja abrir. Aí você tem tempo de acionar o fornecedor, você tem tempo de acionar a transportadora e cessar esse canal de furto, como o Adilson falou muito bem, que não é só o produto sendo roubado na loja, sendo subtraído na loja. É através de uma nota que entra sem o produto, é através de uma jogadinha do caminhão de entrega que já conhece a menina da conferência, e a conferência que é para ser cega não é cega, é míope. Então é mais ou menos isso. A minha contribuição para as boas práticas e regra de ouro é a análise das notas que entraram no dia anterior, antes da loja abrir, para verificar se realmente aqueles produtos estão lá. Muito bom. Obrigado, Robson. Adilson, sua regra de ouro? Vamos lá. É difícil, né, uma regra de ouro, porque tem tantas oportunidades. Mas eu ficaria, Carlos, a minha regra de ouro, como hoje a gente, no meu caso, eu lido bastante com líderes que vão tomar decisões com equipes grandes. Então a minha regra de ouro é: não tome nunca uma decisão estratégica sem estar muito fundamentado e sem aprofundar o tema. Porque no calor da emoção, muitas vezes se toma uma decisão que vai abalar toda uma estrutura, e quando vai se apurar realmente a causa que te levou a tomar aquela decisão era a última coisa que você deveria fazer para corrigir aquele problema.
Então essa é a minha regra de ouro para hoje aqui, para dividir com os colegas. Não tome uma decisão. Se é estrutural, aprofunda, porque não vai ser uma diferença de um dia, 2 dias, que o processo vai mudar tanto, se é uma estrutura a ser alterada. Minha regra de ouro seria essa aí. Muito bom. Obrigado, Adilson. Léo? Então, Carlos, a minha regra de ouro é a importância da comunicação entre as áreas de uma empresa. E aí, trazendo isso para o nosso negócio, já foi dito aqui anteriormente que a responsabilidade pela perda, seja ela identificada ou não, não é somente dos profissionais de prevenção de perdas. Então, o RH precisa entender a importância no processo de contratação dos colaboradores, logística, cuidando bem do transporte dos nossos produtos, operações lá no chão de loja, cuidando para que os produtos não se danifiquem, fazendo inibição de furto, e o comercial também, né? Obviamente no processo de compra, todos juntos. Então, a área de prevenção de perdas precisa ter essa preocupação de conversar com as outras áreas sobre a importância que o nosso dia a dia, o nosso trabalho tem e a responsabilidade de cada um dentro de uma empresa. Essa é a regra de ouro que eu deixo aí para hoje aí. Valeu, irmão. Então, pessoal, estamos chegando aqui ao final. Antes disso, eu quero deixar 2 recados aqui no nosso podcast. Mais uma vez, agradeço demais aqui. Tivemos contraponto, tivemos aqui discussões acaloradas, né? Foi uma experiência incrível aqui. Com certeza, todo mundo que vai ter a possibilidade de assistir, ter acesso a esse conteúdo, vai gostar bastante. E, aliás, eu esqueci de dizer, por favor, não deixem, né, de deixar o seu comentário, de compartilhar esse conteúdo e também, obviamente, deixar o seu like aqui para que a gente possa, né, ter esse conteúdo chegando, né, com uma abrangência muito maior, né? Então, eu vou pedir aqui para os nossos colegas para colocarem aqui as 2 imagens finais. Então, primeiro, para falar e reforçar que o nosso MBA já está na 2ª turma. Então, o nosso MBA que nós começamos dia 30 de janeiro as aulas. Inclusive, temos um aluno aqui que está com a gente da 1ª turma e temos um aluno que vai entrar agora, já começa na 2ª turma. E já vou deixar gravado aqui, parece que teremos um segundo aluno, um terceiro aluno na mesa aqui também. Prometeu que fica em São Paulo e faz isso. Faz a inscrição. Já tá na cadeira reservada. Então, esse MBA, realmente, nós temos mais de 70 alunos, né, que estão matriculados na 1ª turma e é um conteúdo riquíssimo e com certeza vai potencializar oportunidades de carreira para todos vocês. Então, esse é o primeiro recado. E o segundo, obviamente, que o nosso Fórum Abrap já tem data, será no dia 26 de junho em São Paulo, no espaço da APAS, que é a Associação Paulista de Supermercados. Né? É o nosso evento anual, onde nós apresentamos ali a última pesquisa de prevenção de perdas da Abrap, e também temos a oportunidade, né, de ter palestras, conteúdo e toda a comunidade da prevenção de perdas no Brasil, inclusive diretores, CEOs de empresas, né, junto com a gente lá no nosso espaço da APAS. Então, quero fazer o convite para que todos vocês possam estar com a gente, tá bom? Muito obrigado a todos, patrocinadores, convidados aqui presentes na mesa. Obrigado demais por vocês terem compartilhado tanto conteúdo, tanta experiência para todos nós, tá bom? Nós que agradecemos. Um soquinho aqui para fechar. Até o próximo episódio, pessoal. Obrigado. Até.